Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu estou iniciando uma série aí no meu canal. Então vai ser um conjunto de vídeos em que eu basicamente vou mostrar da onde que vieram as principais equações, fórmulas e teoremas que você geralmente vivencia no ensino médio, fundamental, etc. Então eu vou mostrar da onde que essas fórmulas matemáticas vieram, beleza? Então vai iniciar aí a minha série De Onde Veio. Nesse primeiro vídeo, o que eu vou mostrar? Eu vou mostrar para vocês de onde que vem uma seguinte formulação que é muito interessante, né? Especialmente pela sua simplicidade. Né? E essa formulação é a seguinte: a gente pode provar que o número 1 é igual à dízima periódica 0,99999, então vai infinitos noves aí ocupando as casas decimais. Eu posso provar isso. Aí eu vou mostrar a prova nesse vídeo. Se vocês lembram, eu posso provar isso de uma forma muito simples. Eu basicamente transformo a minha dízima periódica naquilo que eu chamo de fração geratriz, que é uma fração que vai gerar essa dízima. Por isso que a gente diz que as dízimas periódicas, elas são números racionais. Por quê? Porque existe uma fração que as define. Então, o número racional, qualquer número racional, pode ser descrito por uma fração. Tá certo? Os irracionais não tem uma fração, né, com valores, vamos supor, uma fração do formato, quer dizer, até tem, só que ela não é uma fração, ela é uma razão, né? Eu tenho uma fração do formato A dividido por B, sendo A e B, né? A e B pertencentes aos inteiros. Isso que é um número racional, ou seja, qualquer número que atenda a essa condição. Né? Então, qualquer número que pode ser escrito na forma de uma fração, cujos valores A e B, né, que estão ali tanto no numerador quanto no denominador, são valores inteiros, isso que é então um número racional. Enquanto que no número irracional, eu posso escrever uma fração. Só que aí a gente vai dizer, na verdade, que ele é uma razão. Por quê? Porque é a divisão de dois números que não necessariamente são inteiros. Tá? Ou pode ser também que esses números ali, né, então são números primos, etc. Então existem algumas situações que isso acontece, beleza? Então vamos lá. Então como é que eu provo basicamente que essa dízima periódica é igual a 1? Eu pego e escrevo x igual a dízima periódica. Como é que eu escrevo, né? Eu posso escrever os vários noves ou eu posso escrever só o tracinho, que é a parte que está se repetindo, né? Como o 9 é quem está se repetindo, eu escrevo 0,9 e coloco o tracinho ali em cima. Agora você pensa comigo, quanto que é 10 vezes isso? Então eu escrevo 10 vezes x, vai ser basicamente, né, 9, e aí continuam os infinitos 9. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse 10x e subtrair dele o x aqui de cima. E aí eu faço a mesma coisa do outro lado da equação. E somo essas equações que eu montei. Aí eu vou ter aqui, ó, desse lado eu vou ter 9x, né? Porque 10x menos x dá 9. E do outro lado, aqueles 0,99999 vão cortar com esses desse lado. Então vai sobrar 9 desse lado. Portanto, eu isolo meu x, 9 dividido por 9. Portanto, o x é 1. Dessa forma, eu consegui provar que o valor dessa dízima periódica, a fração geratriz dele é 9 sobre 9, que equivale a 1. Portanto, eu consegui provar que a dízima periódica 0,99999 é igual a 1. A mesma coisa aconteceria se a minha dízima fosse, por exemplo, 2,99999. Só que aí, em vez de dar 1, daria que ela é igual a 3. Beleza? Então é muito interessante essas provas, né, matemáticas que a gente pode fazer, utilizando a ideia de dízima periódica e fração geratriz. Mas existe uma outra forma de provar isso, que seria utilizando a ideia de PG. Se você olhar, essa dízima periódica é a mesma coisa que se eu tivesse a soma de uma sequência na forma de PG que fosse assim, ó, 0,9 multiplico por 0,1, então eu vou ter 0,09, multiplico de novo por 0,1,
Aí eu vou ter 0,009 e assim infinitamente. Ou seja, a soma de todos os termos dessa PG infinita vai me dar essa dízima periódica. Tá, mas quando eu trabalho com a soma dos termos da PG, eu preciso achar dois termos para poder encontrar o valor da soma. Eu preciso do termo inicial, que aqui no meu caso é o 0,9, portanto o A1 é o 0,9, e o valor da minha razão. A minha razão aqui vale 0,1. Logo, eu posso colocar esses valores na soma dos termos da PG. Né? E a soma da PG vai ter que ser igual à minha dízima periódica. Então veja só, se eu fizer a soma da PG, se vocês lembram a fórmula da soma da PG é soma da PG igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Aí eu posso escrever isso aqui como? Bom, o meu A1 eu substituo como sendo 0,9. O meu Q elevado a N, como o meu Q é um número menor do que 1, o que acontece? Como o meu Q é um número menor do que 1 e o meu N é um número extremamente grande que tende ao infinito, afinal a gente está trabalhando com uma PG infinita, o que acontece? Esse número vai tender a zero. Né? Então se eu pego 0,1 e elevo a 1000, é a mesma coisa que pegar 10 e elevar a menos 1000. Então vai ser 10, por exemplo, vamos supor aqui, vai ser 10 elevado a menos 1, vezes o valor de n. Como n está tendendo a infinito, vai ser como se fosse, né? Não é exatamente assim, porque o infinito não é um número, mas ele vai estar cada vez mais se aproximando do zero. Né? Então ele é uma assíntota que se aproxima do zero. Dessa forma, ele vai tender a zero. Portanto, eu posso substituir isso aqui como sendo zero. Então eu vou ter 0 menos 1, né? Logo menos 1, e substituo o valor embaixo, né? Então, olha só, aqui embaixo eu vou ter Q menos 1. Quem que é meu Q? 0,1. 0,1 menos 1 vai ser quanto? Né? Muito fácil, né? Vai ser menos 0,9. Aí esse meu 0,9 de fora vai entrar aqui na parte de cima. Então eu vou ter menos 0,9, né? Afinal o sinal ali de cima é negativo, dividido pelo de baixo que também é negativo, menos 0,9. Menos com menos dá positivo, e como a parte de cima e de baixo são iguais, vai dar 1. Portanto, consegui provar que a dízima periódica 0,99999, a gente transformou ela na soma de uma PG infinita, e provamos que o valor dessa soma é igual a 1. Tá certo? Então aí mostrei duas provas distintas mostrando que 0,99999 é igual a 1. E poderia ter feito isso para outros casos, seja provar que 2,99999 é igual a 3, ou 5,99999 é igual a 6, tá certo? Poderia ter feito dessa forma também, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de todos, espero que tenham entendido e valeu!